Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Bom, agora então vamos para o relato de hoje. Bem, o meu nome é Anailson e o que eu vou contar para vocês foi o que aconteceu comigo na região rural da cidade de Santa Isabel, que fica no estado de São Paulo. Isso aconteceu no ano de 2009, quando eu tinha 28 anos. E tudo começou assim. Eu trabalhava em uma fazenda nessa época, onde eu fazia alguns serviços como cuidar de animais, plantar e colher frutas. Mas o meu tipo de serviço ali naquele lugar era somente passar o dia ajudando o caseiro que trabalhava e morava nessa fazenda. E na parte da tarde eu voltava para minha casa, que ficava em uma vila a uns 15 minutos dali. Mas certo dia que eu estava cuidando dos cavalos na parte da tarde, em seguida eu vi uma pessoa na entrada da fazenda. Então eu montei um cavalo e fui até a porteira para ver o que aquele cara queria. E quando eu cheguei ali perto daquele homem, eu vi que era um andarilho. Mas surpreendentemente, o cavalo que eu estava montado começou a ficar nervoso com esse cara. E eu não entendia o que estava acontecendo com o animal, porque eu nunca o tinha visto tão nervoso assim. E isso aconteceu do nada. Mas para mim, o cavalo estava com algum tipo de medo daquele andarilho. Mas então, eu perguntei para esse homem o que ele queria ali. E o andarilho pediu dinheiro para poder sair da região e ir para outra cidade. Eu falei para ele também que eu não tinha nada, e o que eu poderia fazer por ele era arrumar algumas roupas e um pouco de comida. Mas dinheiro, eu falei para esse cara que tinha uma vila de casas ali por perto, e que ele poderia arrumar algum dinheiro por lá. Mas esse andarilho disse que já tinha passado por essa vila, mas ninguém arrumou nada para ele. Mas depois esse homem me perguntou uma coisa estranha, se eu gostaria de comprar uma espingarda que ele estava vendendo. Eu achei estranha essa conversa, porque ele, como quase um mendigo de rua, ia ter uma arma com ele. Eu falei para esse cara que ninguém na fazenda tinha uma arma, porque o patrão dali não permitia. E que também eu não estava interessado em comprar uma. Mas depois em seguida que eu falei isso para esse andarilho, ele acabou pegando o caminho de uma estrada de terra, onde só tinha fazendas e matas, e sumiu por ali. Mas eu nem liguei. Eu voltei para o meu serviço. E assim como eu já estava na hora de eu ir embora para a minha casa, porque já tinha passado o meu horário de serviço, eu peguei o meu caminho. E assim eu cheguei na minha casa na vila. E passei o resto da noite normalmente. E logo depois eu fui dormir. Eu levantei de manhãzinha e comecei a arrumar as minhas coisas para ir trabalhar. Mas enquanto eu caminhava para a fazenda, eu vi aquele andarilho saindo da estrada e disfarçou e foi se escondendo no meio do mato. Porque eu acho que até ele ficou meio assustado porque ele me viu. E eu não entendi o porquê daquela reação desse homem. E eu fiquei cabreiro com ele e fiquei de olho nesse andarilho. Mas quando eu passei pelo local onde ele tinha entrado, eu não o vi mais pelaquela mata. Parece até que estava fugindo de mim. Mas logo em seguida, eu continuei andando e cheguei até a fazenda. Mas fiquei encucado com a reação daquele homem na estrada. Mas eu ali, já no serviço trabalhando, de repente o caseiro do local veio com uma conversa para cima de mim e me convidou para eu passar algumas noites na fazenda, porque estava acontecendo umas coisas estranhas por lá na parte da noite e que iria precisar da minha ajuda. E a única coisa que ele falou para mim saber
é que tinha um animal grande, da cor escura, e ele viu rápido esse bicho na mata algumas vezes na madrugada. E se ele não fizesse nada, poderia acabar que esse bicho poderia atacar os animais da fazenda, e o patrão ficar bravo com isso. Bom, eu fiquei muito curioso de saber que tipo de animal era esse. E como o caseiro também era muito meu amigo, eu acabei aceitando esse convite dele e comecei a dormir pela fazenda. E assim passou-se mais ou menos uma semana. Eu não tinha sinal de animal nenhum. E o caseiro também sempre me alertava para não sair para fora da casa e caminhar pela fazenda na noite. E também ele sempre estava dormindo com a espingarda ao seu lado e parecia estar preparado para algum perigo que seria possível acontecer. Uma certa madrugada, eu estava acordado ainda e resolvi dar para os cachorros da fazenda um resto de carne que estava estragando na geladeira. E assim eu abri a janela da cozinha e fiquei procurando os cachorros, mas eu não vi eles. Mas eu também não queria gritar para chamá-los, porque poderia acordar o caseiro. Então eu dali da janela mesmo comecei a jogar os pedaços de carne perto da cerca da fazenda. E fiquei esperando que os cachorros aparecessem, mas eles não vinham. Então resolvi colocar o sapato para depois sair para fora da casa e procurar os cachorros para eles comerem a carne que eu tinha jogado ali no chão. Mas quando eu saí para fora da casa, eu andei um pouco e levei um susto ali na fazenda, porque eu vi um animal estranho cheirando a carne que eu tinha jogado para os cães da fazenda. E esse bicho era parecido com um tipo de macaco bem peludo. E aquilo dava mais medo ainda, porque tinha os olhos bem amarelos, que pareciam duas luzes acesas. E essa criatura me viu ali andando e ficou me encarando. Na hora eu travei de tão assustado que fiquei. E para escapar daquela situação, eu fui andando de costa devagarzinho, para aquilo não vinha atrás de mim. Mas esse bicho começou a rosnar em minha direção. E aquela criatura dava um medo, porque apesar de estar em quatro patas, esse bicho tinha uma cara parecida com a de um homem, mas tinha as orelhas grandes e pontudas. Nessa hora, eu comecei a ouvir os cachorros virem descer latindo. Como aquele bicho estava a uns 15 metros de distância e ficou distraído com os latidos dos cães, eu aproveitei esse momento e acabei correndo para a minha casa rapidamente e fechei a porta. E com isso tudo, eu acordei o caseiro com muita pressa. E assim, ele pegou a espingarda e fomos para a janela. Aí eu e o caseiro paramos e ficamos olhando aquela criatura estranha, porque não acreditávamos no que estávamos vendo. Porque aquele animal esquisito estava em pé, como se fosse um homem, e rosnando e assustando os cachorros. Na hora eu pensei, aquilo era um lobisomem. E quando o caseiro pegou a espingarda para atirar, aquela criatura nos viu ali na janela, e voltou a ficar em quatro patas, e correu para perto da cerca, e depois pulou aquele cercado. Mas o caseiro até atirou em cima desse bicho, mas a criatura conseguiu escapar. Nessa madrugada, nem tentamos dormir, e ficamos acordados e olhando pela fresta da janela na direção da mata, e também por dentro da fazenda. E o caseiro ficou com tanto medo do lobisomem nesse dia, que ele colocou o armário dele para reforçar a porta da casa. Mas as horas passaram, e o bicho não apareceu mais. Mas os cachorros ainda ficaram todos ligados nesse dia, e latiam para qualquer coisa. Mas quando amanheceu o dia, ainda estávamos bastante assustados e espantados com o que vimos.
E mesmo de dia, ainda ficamos cabreiros de ficar ali no sítio trabalhando e dar de cara com aquele lobisomem outra vez. E durante os dias, passamos ali no serviço com muito medo. E na parte da noite, colocamos tochas de fogo em volta da casa, para poder espantar o lobisomem, caso se ele aparecesse. Mas nessa época, certa vez, eu estava em um bar da minha vila, e eu vi aquele andarilho que tinha pedido dinheiro para mim na fazenda, e ele estava passando em frente do estabelecimento. E um certo amigo meu, que estava ali no bar também, comentou algo daquele andarilho. E esse colega me disse que estava caçando no mato nesses dias, e viu que esse tal andarilho fez uma cabana no meio da mata, ali por perto do sítio onde eu trabalhava. Mas depois que eu ouvi isso, eu vi o andarilho ali parado perto do bar ainda, e fui conversar com ele sobre o tão perigoso ele estar morando perto da fazenda onde eu trabalhava. E também contei para ele que tinha visto uma criatura perigosa andando todas as noites perto do meu serviço. O andarilho me perguntou se eu tinha armas. Eu falei que tinha, e que até atirei na criatura, mas errei o tiro. E depois dessa conversa que eu tive com ele, esse homem acabou indo embora. Mas depois de uns dias, eu tive uma ideia. Eu fui com o caseiro do sítio para levarmos umas roupas e comidas para esse andarilho. E conseguimos achar a sua cabana no meio da mata. E quando chegamos ali, vimos que tinha uma cabana desmontada. E em volta do local, por perto, tinha umas galinhas mortas e sangues espalhados pelo chão todo. Mas acabamos indo embora dali e voltamos para o nosso trabalho. Mas eu ainda estava muito preocupado com aquele homem que morava no meio da mata. Mas acontece que depois daquele dia que eu conversei com ele no bar, eu nunca mais o vi em lugar nenhum. E os dias foram se passando. Mesmo eu com medo e morando no sítio com o caseiro, eu não vi mais sinal nenhum de lobisomem. Mas claro, eu não confio mais nessas matas da região na parte da noite. E aquele andarilho, eu não sei o que pode ter acontecido com ele, porque ou ele virava essa criatura, ou foi pego por ela. E como o tempo foi passando, eu cheguei nessa conclusão. Bom pessoal, esse foi o meu relato. Boa noite. E se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva.